El tema apresentado é esse. Em sua origem, el maquilage tinha um poder mágico. Las mulheres las usam, a diário generalmente, para atrair a los hombres, pero usado com fins mágicos. Ponto de interrogação invertido. El maquilage es utilizado em cerimonias y rituales especiales? Ponto de interrogação invertido. Pero en esta ocasião, te enseñaré el verdadeiro poder del maquilage? Ponto de exclamação invertido. Prepara-te porque este dia acabar contigo. Ponto de exclamação invertido. Maquilage de batalha. Leemos, Jeremias capítulo 4 verso 30, de la Bíblia disse, YTU, destruída, ponto de interrogação invertido. Querás? Bien que te vistas de grana, aun que te adornes com atavios de ouro, aun que pintes com antimonio tus ojos, em vano te engalanas, menospreciaram-te los amadores, buscará em tua alma. Outra versículo de la Bíblia disse, ponto de interrogação invertido. Em que pensam ustedes, habitantes de Jerusalém? Sua cidade está em ruínas, ustedes la vistem com roupa fina, ponto de interrogação invertido. Para que ela ponham joias de ouro? Ponto de interrogação invertido. Para que ela maquila, se Egipto as iria lá traicionado, lo único que buscan es su muerte? Em outra leitura de la Bíblia disse algo similar que é em 2 de Reis capítulo 9 verso 30 de la Bíblia disse, vino después eu a Jezreel, quando Jezabel o oyó, se pintou los ojos com antimonio, ataviou sua cabeça, se asomou a uma ventana. Em outra versículo de la Bíblia disse, después eu fui a Jezreel, quando Jezabel se enterou, se pintou los ojos, se adornou el cabelo se asomou por la ventana. Las personas han usado maquilage, através de la história, para mostrar el momento que vivem, para identificar sua posição social, sua filosofia de vida. Eis assim que podemos ligar ao maquilage, de cada etapa histórica, com el desarrollo de la civilização. El maquilage nasce, com el hombre pré-histórico, que pintava seu rosto, com arcila y pinturas, obtenidas de la natureza, simulando colores de la flora y fauna, utilizando-lo em rituais de iniciação, celebração, sendo este uma forma de transmitir seu estado anímico, papel social, em la guerra para intimidar al inimigo. Nesta etapa el maquilage es usado por hombres y mulheres para aumentar la expressão del lenguaje corporal, pero no en todas las razas, culturas sempre é de la mesma forma, ni tiene el mesmo significado, funções que adquiria el maquilage, en cada época teniendo en cuenta, la gran influencia que exerciam, en el los aspectos sociales, económicos, espirituales. Sin embargo, com el paso del tiempo el maquilage caiu em desuso, desde la Idade Media, hasta finales del siglo XIX deixou de utilizar-se, só las prostitutas las mulheres, de classe baixa se atreviam, a usar color em seus rostros, mientras que las classes altas se, jactaban de su palidez. Los egípcios del siglo I foram los primeros em documentar la importância del maquilage, através de pinturas, tumbas que continham produtos cosméticos. Para los egípcios de classe alta el maquilage era trascendental. Admiraban la beleza de uma piel suave nos ojos seductores. Utilizaban ingredientes naturais em forma de unguento. Delineaban seus ojos com col, uma mescla de metales, como el plomo, cobre, cenizas y almendras quemadas. Este delineado era visto como uma forma de curar el mal de ojo y ahuyentar los espíritus malignos, así como proteger la vista del sol y arena del desierto. Realzaban la beleza de seus ojos, com colores fuertes y vivos. Utilizaban pinças de depilar, para dar forma a las cejas. Elas e o corporal era tão importante, que dedicava várias horas a banhos, massagens, depilado del velo superfluo,
Y rasurado de cabeça por motivos de higiene, religiosos y climáticos. El lápis delineador também proviene de alcohol. El formato em bastón foi modo de obter traços mais delineados. Em la Idade Média, el hábito foi abandonado porque la Iglesia lo consideraba uma forma de vanidade. Foram los primeros em pintar sus labios com o que rojo y óxido de hierro natural, extendiendo el colorante, com um cepillo o palito, por sus labios. Cleopatra utilizava lápis labial, rojo que se hacía com el carmín de los escarabajos. Nesta etapa encontramos, também la criação del rímel. En la Idade Antigua, griegos y romanos perfeccionaron las técnicas del maquilage. La tendencia era tener la piel muy blanca como signo de apasionamiento, por lo que ingeriam grandes quantidades de cominos. Y utilizaba una mezcla de ieso, harina de habas, tiza y aldealde, carbonato clássico de plomo, para blanquear la piel. Pero el resultado de esta mezcla era contrário, pois ao contacto com el sol se oscurecia el rostro, las cejas se perfilaban sin alargar-las y se depilaban com pinzas, los labios y pómulos se coloreaban, em tonos rojos vivos, conseguiam ennegrecer sus pestañas utilizando uma mezcla de huevos de hormigas, y moscas machacadas, herdando los egípcios alcohol y cuidados como los banhos y masajes. Los hombres se rizan el cabelo, y la barba, además de depilar-se las piernas. Los romanos también utilizaron col, y los párpados iban muy marcados con antimonio, y turquesa, usaba antes como blanqueador de la piel y colorete. Los labios y mejillas se pintaban de rojo vivo, además elaboraban pestañas tejidas, com seda ou pelo natural, influídos por Egipto y Grecia utilizaban banhos públicos y masajes. Las mujeres de la época chamadas patricias, dispunham de criadas, quienes se dedicaban a realizar estas labores estéticas. Los peinados eram muy laboriosos y tenían su cabelo com preparados de color rubio que exponiam ao sol, para transformar el color. La influência greco-romana y persa agregó el uso de pinturas de henna, para el rostro y el cabelo. En Arabia las mujeres dedicaban largas horas al embellecimiento, viviam recluídas em arenas donde se cuidaban com banhos perfumados, aceites y masajes, aplicaban col en los ojos para agrandá-los. Usaban colorete y perfumes, levaban la cara tapada com velo, y el cabelo coberto com sedas. En la Idade Média la piel pálida se convertia em signo de bienestar econômico. Las mujeres tomaban medidas extremas para lograr tener una piel blanca, llegando a provocar-se hemorragias. Em pómulos agregaban color rosa sutil como en el siglo XIII, esto como símbolo de bienestar econômico e importância social. E solamente los ricos podiam pagar maquilagem facial color rosa. La importância de la piel blanca como signo de riqueza continuou hasta el Renascimento. Las mujeres novamente recorreram a medidas extremas utilizando ingredientes mortais como el plomo y el arsénico para blanquear la piel. La moda del Renascimento trajo cejas muy finas que en algunos casos desaparecem y para dar más dimensión al rostro. Los tocados são excessivamente adornados y se deixam de usar cremas de beleza. La higiene corporal está envolvido, y los perfumes são usados para tapar el mal olor. Los hombres se maquilan dando aspecto afeminado. Los lunares são considerados estéticos por lo que se pintam, fabricando terciopelo. A finales del siglo XVII la corte pone de moda las pelucas para hombres y los postizos, com tocados grandes para mujeres. En el siglo XII y XIII, los hombres de clase alta se depilaban, usaban pelucas y maquilaban su cara de blanco para diferenciar la jerarquia social. Francia es el centro de la cultura, criando la moda de la roupa, peinado y cosmética.
em ela era isabelina, el maquilagem facial começou a associar-se com uma mala saúde pois era utilizado para esconder as enfermidades, as aquelas mulheres usavam clara de ovo para dar um pouco de brilho saludável ao rosto, em ela era vitoriana, el maquilagem se associou com prostitutas e atrices. As mulheres decentes não tinham permitido tomar el sol nem cambiar el tono natural de sua piel, por lo que utilizavam sombrillas, cobriam sua piel para protegê-la del sol. Los ingredientes naturais como avena, miel, yema de ovo y água de rosas reemplazaram a los cosméticos. Las cejas eram depiladas y se utilizava polvo de arroz y jugo de limão para blanquear a piel. Las mulheres agregavam um pouco de color em secreto, delicando las megilas, utilizando jugo de remolacha. Em la atualidade, a indústria de los cosméticos ganha miles de milhões de dólares cada ano. La moda y Hollywood han puesto el estándar para la beleza, la maioria de las personas están de acordo com seu sabor. Ponto de exclamação invertido. Mulheres de todas as idades usam maquilagem, para muitas, é importante estar à la moda, pero ponto de interrogação invertido é uma prática correta, ou equivocada? Ponto de interrogação invertido poderia incluso ser pecado? Por supuesto, alguns não tienen interés en lo que Deus disse, la Bíblia não tiene significado ou valor para eles, não estão preocupados em complacer a Deus, solamente estão interessados em complacer-se a eles mesmos, ou em ser aceitados por la gente. No obstante, outros estão preocupados por lo que Deus disse, pero no conhecem sua vontade. No obstante, nós outros devemos perguntar. Ponto de interrogação invertido é el uso del maquilagem algo que só les preocupa a los extremistas religiosos? Ponto de interrogação invertido são los fanáticos, los únicos que considerariam tal pergunta? O ponto de interrogação invertido é algo acerca de lo que usted deveria estar preocupado? Usted necessita saber o que a Bíblia claramente declara acerca de este tema. Ponto de interrogação invertido. A maquilagem é importante para Deus? Este tiene que ser mencionado em sua palavra, tanto especificamente, como em princípio. Todos querem ver-se ser considerados bonitos, uau hermosos. La atracción de la vanidade comienza temprano en la vida. La sociedade moderna coloca enormes ênfases sobre a beleza. Como resultado, estudos recentes demonstram que as pequenas niñas são infelizes consigo mesmas, hasta el ponto de la depressão. Ponto de exclamação invertido com muitas contemplando el suicídio. Como resultado, elas sentem que no dan la tala de suas companheiras, o de suas estrelas favoritas del cine. Oi, la obsessão com ser hermosa e estar levado a cerca de 10 milhões de chicas adolescentes a desordens alimentícios, com el mercado recaudando a 65 mil milhões de dólares al año y em aumento. Uma bem conhecida cadena de tiendas anunciou que está decidido recentemente a expandir sua linha de cosméticos de baixo preço para adolescentes y pré-adolescentes niñas entre los 8 y 14 anos de idade. Roge Torriches, del Rubor a la Opulência, por Catherine Valenti, abcnews.com, 25 de junho de 2001, la ampliamente publicitada muerte de una reina de beleza de 6 anos de idade demonstra que há uma crescente cultura obsessionada com la beleza, em chicas muito jovens. La Sociedade Americana de Cirujanos Plásticos reporta que mais de 1,3 milhões de pessoas tiveram cirurgia cosmética em el año 2000, y 1,2 milhões foram mulheres. Uma encuesta Gallup de 1999 revelou que el 72% das pessoas dizem estar complacidas com sua aparência. No obstante, a quantidade de cosméticos vendidos, assim como os crescentes números de pessoas que se estão volcando a la cirurgia cosmética em los Estados Unidos,
está aumentando vertiginosamente, se reporta incluso que ninhas cada vez mais jovens quienes entram a concursos de beleza também, está tendo cirurgia cosmética, para tratar de ganhar, para melhorar a maneira em que Deus las hizo. Ponto de exclamação invertido surpreendente, la obsesión con verse jovem, regressar el reloj, estares legado ahora mais alado lo escandaloso, considera esto, 1,6 milhões de mulheres, aun algunos hombres, se están inyectando ahora pequeñas quantidades de veneno mortal, botox e la toxina del botulismo, debaixo de la piel, de la cara para remover arrugas, em 4 dias. La toxina en el tratamento paralisa literalmente los músculos faciales y suaviza temporalmente la piel. El tratamento solo dura 90 dias. La meta es lucir lo mejor que usted pueda, durante el tiempo mais largo que usted pueda. Ponto de exclamação invertido por $150 a $1000 por tratamento. No obstante, devido a que tantas actrices lo están usando ahora, los diretores de películas se están quejando de que ya no pueden producir expresiones faciales normales, aunque elas puedan lucir más jóvenes. La mayoría también lucen congeladas y artificiales. Al describir esta nueva tendencia, um cosmetólogo dijo: es como si hubiéramos perdido las esperanzas acerca dela autenticidade. Outro experto dio en el ponto de porque las mulheres usam maquilagem ou querem que se removam todas suas arrugas. La sabiduría de que el carácter de una persona puede ser delineado en su cara, o la observación de que a los 20, usted tiene el rostro que la naturaleza le dio a los 50, usted tiene el rostro que merece, ya no se aplica. Deus criou al hombre, en el principio de la humanidad, a su propia imagen, él criou a ambos, al hombre y a la mujer. Gênesis capítulo 1 verso 27, podemos ver bien al principio de la Biblia, que la mujer es de gran valor para Deus. Jezabel en el Antiguo Testamento, una reina malvada, es reportada por haber pintado sus ojos y adornado sus cabelos. Segunda de Reis 9:30, en el libro de Esther. Sin embargo, vemos que Esther y las outras mulheres en el palacio receberam, además 12 meses de tratamentos de beleza antes de que fueran ante el rei. Primeira de Timoteo capítulo 2 del verso 9 al 10. Es provavelmente el verso mais importante para nós outros neste tema, assim mesmo que as mulheres se vistam modestamente, com decência e propriedade, não com peinados ostentosos, ni ouro, ni perlas, ni vestidos custosos, sino com buenas obras, como corresponde a mulheres que professam piedade, assim que deveríamos ser lo que é apropriado para quienes professam devoção a Deus. Las buenas obras são mejores adornos que horas sin fim y gastos en maquillaje. Lo que una mujer hace con su cabelo su maquillaje, es de preferencia personal. Los placeres de la carne, siempre traz sus sufrimientos, aun cuando se pierde en el placer corporal, no le traerá la felicidad verdadera, dentro de sus corazones. Debe de existir, el brillo como los ángeles. Pero han olvidado esto, hacen atos malvados com apetito, por eso algunas mujeres agonizam en el infierno, se desean ser como ángeles hermosos, hagan que sus corazones sean hermosos, pero como cristianos debemos pensar sobre las razones motivaciones por las cuales lo hacemos. Ponto de interrogação invertido. Queremos atraer la atención sexual de los hombres ou llamar la atención para nosotros mismos. Fuera de la iglesia, el mundo incrédulo es muy promiscuo, coquetear y atraer hombres en maneiras que no son honoríficas para Deus. Eis algo que pasa todos los dias en películas, clubes noturnos y muchos otros lugares. Razones como estas definitivamente não são aceitáveis para uma mulher que deseja viver por Cristo, o dar-lhe glória a Ele. Ponto de interrogação invertido. Está Deus complacido com lo que eu estou haciendo? Tu sabes,
lo que está passando por tu mente, pero também Deus vê, escucha y sabe lo que passa. Lo mais importante para qualquer mulher cristiana é apresentar seus corpos como sacrifício vivo, para Deus. Romanos capítulo 12 verso 1. A palavra de Deus deve mostrar-nos lo que é apropriado y aceitável para Deus, no para nós outros, para nosso grupo de amigos, o el mundo. Ponto de interrogação invertido. Lhe estou dando a glória a Deus? 1 de Coríntios capítulo 10 verso 30y1 disse, que em qualquer coisa que hagamos, devemos hacerlo para a glória de Deus, para complacê-lo, para obedecer-lo, para reflexionar sobre ele, para atrair outros hacia ele, para mostrar que nós outros somos só pueblo y para ser um exemplo do que significa ser su hijo. Se é o que queremos conseguir, como nosso maguilagem glorifica a Deus, nossos motivos são equivocados. Ponto de interrogação invertido. Estou sendo rebelde. Muitos jovens veem a moda del mundo, as estrelas de cine, as revistas, as fotos de modelos, y estes se conviertem em los estándares, com los que a gente vive. Eles não têm outro exemplo y não estão interessados em lo que Deus diz de eles. Muito seguido los jovens cristianos sigam estes exemplos, incluso aunque em seu interior se sentem vazios e inquietos. Uma indicação de que sabemos lo que está bem pero que não queremos hacerlo, se seguimos ao mundo y seus estándares em vez de seguir-lo, que incita el Espírito Santo de Deus. Então estamos sendo rebeldes y es caminho peligroso. Revisa tus razones. Outros predicadores hablam de esta maneira que são predicadores de la apostasia, que disse, no, mi critério personal, es que de nenhuma maneira, em 1 de Pedro capítulo 3, nos está hablando de censurar los peinados. Que a mulher se ponga bonita, lo que a Bíblia disse es que a forma em la que sua mulher gana a seu marido, se com sua conduta casta, respetuosa y los detalhes que aí se agregam. Que se maquile, é muito particular de algumas igrejas, pero não é bíblico limitar a uma mulher para que não se maquile, e o mais bem les digo a las hermanas ponga-se bonita para seu esposo, ponga-se bonita para Deus. Ande agraciadita, ame ao templo del Espírito Santo, sim que alega ser uma enfermidade de vanidade, e eu creio que los que dizem que está proibido estão equivocados. São los que disse a alguns predicadores, se não fuera bíblico, porque siervos de Deus los que sirvieron a Deus se encontram no inferno, y es o que Deus estuvo, corrigiendo-los pero se não se, corrigirão suas acciones. Lo levaram nesse lugar, sobre aviso não há engano, uns siervos que estão no inferno motivo, estavam as mulheres que servia ao Senhor pero não se sujeitavam à doutrina, pero el castigo era pior, mas impressionantes que são pessoas, que conheceram sua palavra, lo adoraram em seu momento, pero el me decía, eu sempre mando a palavra, com mis siervos pero haitianos no. Entende ao propósito de aqueles que lhe são enviados, e eu pude ver uma mulher, sentada em uma sila ardiendo, y num demônio lhe estava ponendo líquido, em seu cabelo que lhe encendia, y mi Senhor Jesus lorava, y eu lhe perguntava, porque lorava y me dizia, que sofre por las almas del inferno, y que elas estares tratado de salvar. Corrigir pero eles simplesmente não, lo han querido ouvir, esta senhora em vida, se cobria suas canas, porque se avergonzava de elas, as canas se las deu ao Senhor, não podemos viver de aparência, porque algum dia legaremos à la vejez, por eso el demônio la castigabas e com as líquido, em seu cabelo eu queria cerrar mis ojos. Porque eu também me pintava el cabelo, pero el Senhor me dizia, que não me avergonzara, do que me é legado, ele quando lhe dimos, la espalda maldicia ao Senhor, todo lo que venga de Deus, temos que aceitar-lo, porque há lugar en el inferno, para todas essas pessoas, que se pintam el cabelo,
y no aceitam sua realidade, porque ele murió y está nesse lugar, y luego me levo donde están, las mulheres que se pintam y maquilã, y eu le descia pero senhor eu me pinto, pero eu me maquilo mi rostro também. Porque eu solo quero ver-me mais bonita, pero ele me dizia que ele agrada el rostro natural, que ele nos havia dado, y não teníamos que buscar outro agrado, sino el suyo y el nuestro esposo y ala es a mulher pintando-se, com um líquido pero esse líquido, le destrozava las megilas, y quizes dirás que isto é uma exageração, pero quando Deus habla, há que obedecer-lhe, y los que no obedecen están condenados, em tormento en el infierno, porque Jesus me dizia, que ama el mundo, se constitui seu inimigo, e eu le conhecia nesse momento, que quando eu lo hacía era para ver-me melhor, que las demás, e isto sem le pedir perdão ao Senhor, y Jesus me dijo por eso te muestro esto já para que tu temas, y para que tu puedas levar este mensagem, ele me dizia, y tu que me escuchas mulher de Deus, aparta-te de todas essas coisas, y não te compares com a mulher del mundo, melhor simplesmente pergunta-lhe a Deus las coisas que não lhe agrada de ti, y ele te responderá com seguridade, porque ele é Deus que sempre responde, y luego fui a sítio, donde estava, las mulheres que usava sarcilos, pero aí pude ver uma gran serpiente que agarrava las mulheres y se les colgava las orejas, como se fueran elas sarcilos, y las serpientes explotava y las mulheres se destruíam, e eu não entendia essas coisas, y eu lhe perguntava, por ele me dizia que não lhe agradava tampouco los sarcilos, que Deus lo guarde y cuide y bendiga seu caminho,